O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o José Antônio Caralha Carati. Tudo bem, José? Oi, como vai? Tudo Boa bem noite. E você? Todos bem? Boa noite. Bem, graças a Deus. Prazer estar aqui, viu? José Antônio Caralha Carati, ele é consultor. Nós que agradecemos sua presença. Obrigada, José. Obrigado, prazer é meu. O José Antônio Caralha Carati, ele é consultor. Obrigada. Ele é consultor, educador, ele atua em gestão empresarial e comercial, ele já realizou mais de 400 projetos e já treinou mais de 30 mil profissionais. E ele vai falar hoje sobre aprender para progredir, profissionais de alta performance. Ele vai falar sobre disciplina, quebra de paradigmas e também superação de desafios. Obrigada, José. Seja bem-vindo à nossa live. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa vontade. Eu que agradeço. Obrigado. Olá, pessoal. Todos bem? Hoje é um dia bem próprio para... Hoje a gente lembra de sexta-feira, final de tarde, né? De happy hour, né? Então nós vamos trabalhar num clima bem descontraído, uma coisa bem informal, para que a gente possa, na verdade, trocar experiências. Eu não tenho a pretensão de ensiná-los, mas sim trocar experiências acerca de alguns assuntos que eu vou trazer. Então, o tema de hoje é aprender para progredir. Eu fiz para que a gente possa ter um norte. Eu pesquisei alguns artigos elaborados pelo Cresce sobre erros cometidos por profissionais, né? E a partir daí eu montei esse conteúdo. Então eu vou entrar aqui na tela para que a gente possa acompanhar juntos, né? Como diz um amigo meu, Santoyo, para a gente ficar na mesma página aqui. Então eu vou abrir aqui a minha apresentação para a gente acompanhar juntos aqui. Bem, não sei se já entrou para vocês. Então é o seguinte. Eu dividi a apresentação em 3 módulos, né? Um é planejamento e administração do tempo, o 2 é conhecimento, capacitação e habilidades, e o 3º módulo é comunicação, assertividade e motivação. A ideia é nós entendermos que chamar os erros de oportunidades de melhorias, porque na verdade o erro não é nada mais que isso, né? A gente tem que aprender com o erro. Então eu fiz assim, eu peguei esses pontos que a gente vai trabalhar e dividir em 3 módulos, e ao final de cada módulo eu apresento os erros ou oportunidades de melhorias que eu trabalhei naquele módulo, né, para a gente conhecer um pouquinho e para a gente poder fazer uma reflexão sobre esses pontos que a gente está levantando aqui. Muito bem. Quando nós pensamos no nosso trabalho, eu sempre faço uma associação com a Fórmula 1, que ela tem uma altíssima competitividade, né? E tudo é medido na Fórmula 1. Quando você troca um pneu é medido, quando o carro para nos boxes, em razão do tempo, a pista aí você vê o pneu que você vai usar, então tudo é medido. Isso é uma sabedoria, a gente deve trabalhar, pensar muito que isso vai nos levar, nos conduzir a um efetivo sucesso, né? Porque você medindo tudo, você tem informações que você vai usar para que você possa atingir os seus objetivos. Hoje nós entendemos que nós temos que sair do lugar comum, nós temos que nos diferenciar como profissional, né? Criar um diferencial competitivo, porque se você fizer o básico, todo mundo fazendo o básico, você não vai conseguir se destacar, né? E por isso que o nosso tema vai nos ajudar nesse sentido, aprender para progredir. Então, aprender, a gente vai se atualizar. Hoje nós temos a inteligência artificial aí, a tecnologia avançando rapidamente, então precisamos sempre estarmos atualizados com relação a isso também, né? E por onde nós vamos começar, né? Vamos lá. Depois que eu li essa citação aqui do Benjamin,
Isso mexeu muito comigo, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Não divida o mundo entre os fracos e os fortes, ou entre sucessos e fracassos. Divida o mundo entre os que aprendem e os que não aprendem. Então, baseado nisso, eu falei, não, eu preciso realmente buscar informação sobre como fazer para aprender, se tem alguma metodologia para aprender. E eu realmente encontrei aqui uma forma, né, para a gente conseguir aprender dentro de um método e a gente analisar por que a gente tem dificuldade de aprender. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, aqui tem aqui o progresso, né, quem desenvolveu esse estudo foi o Dr. George Leonard. Então, nós temos aqui o progresso e temos aqui o tempo, né? Quando você aprende algo novo, você tem uma explosão. Num curto prazo, você consegue ter um aprendizado, né? Num curtíssimo prazo aqui. Só que esse aprendizado é o suficiente para você desempenhar, criar o diferencial competitivo? Às vezes não, né? Você precisa atingir o quê? Outros patamares de aprendizado. Só que para chegar lá, você às vezes tem algumas dificuldades. Você pegou o básico, ok, só que para subir um degrau, você às vezes tem as suas dificuldades. Então, é aí que nós vamos conversando durante esse nosso encontro aqui sobre isso. O Janus é um deus romano de duas faces. Ele tem uma face voltada para trás, para o passado, e uma outra face voltada para o futuro. A face voltada para o passado tem vários significados, né? Mas vamos trabalhar um desse aqui que eu coloquei. Faça as pazes com o seu passado para que nada estrague o seu presente. Se você teve um passado com algumas dificuldades, você fez algumas tentativas que não deram certo, você, em razão de algumas situações, você pode ter criado crenças limitadoras que vão te impedir de subir um degrau, de superá-las, né? Então, tem coisas que você vai ter que se ressignificar. Para quê? Para que você consiga os seus objetivos no futuro, né? Então, agora, como você vai construir o teu futuro? Por meio do presente, né? Então, tem uma outra citação aqui ao lado que diz aqui, ó, pare de olhar para trás, você já sabe onde esteve, agora precisa saber onde vai. E esse saber onde vai é que é o seu planejamento, é isso que nós vamos falar daqui para frente. Então, tudo isso você vai construir como? No seu presente, né? O seu presente que as realizações que você fizer hoje, você vai preparar o seu futuro por meio de ações do presente. Muito bem, vamos entrar no primeiro módulo, então, que é planejamento e administração do tempo. Agora, voltando ao estudo do Dr. Leonard, ele diz para nós o seguinte, que nessa primeira explosão, ok, você aprendeu talvez o básico, aí você tem que buscar outros patamares aqui. Os desafios que você vai encontrar para isso são 3 aqui, segundo o Dr. Leonard. Primeiro é o descomprometimento. Então, se você não está devidamente comprometido com seus objetivos, com seus propósitos, você pode desistir na metade. E isso vale tanto para a vida pessoal como profissional, né? Tem pessoas que não conseguem ir até o fim de alguma coisa, então ela para no meio do caminho e esse descomprometimento faz com que ela não evolua, não alcance patamares maiores. A segunda situação é do obcecado. O obcecado é aquela pessoa que quer aprender rapidamente. Ela fala, não, mas eu vou pegar isso, estudar, daí demora muito. Não, eu não quero. Né? E a pessoa já desiste também, porque demora muito tempo para aprender, para crescer nessa escala, etc. E o terceiro é o conformado. Ele fala assim, não, eu já tenho o básico, para mim tá bom, eu já consigo me virar com o básico, não vou ficar me matando, não, né? Então, aí ele para no meio do caminho também. Esses são os obstáculos, daqui a pouco a gente vai ver como superá-los, né? Então, vamos seguir aqui. Pessoas que às vezes reclamam de tudo, e os acontecimentos negativos se repetem, né? Ela tem problemas nos relacionamentos, no relacionamento interpessoal, ela tem problemas de doença às vezes, ela contrai dívidas, não se dá bem no ambiente de trabalho, no ambiente social, ela tem dificuldades de conviver também no ambiente profissional. E se ela não tomar nenhuma atitude, a coisa vai se prolongando, vai continuando.
Então, onde nós vamos buscar soluções? No autoconhecimento. Né? A partir do autoconhecimento, você vai direcionar, você vai reformular, né, atitudes. Então, isso é essencial para que a gente também faz parte do nosso aprendizado, quebrar paradigmas, né, que é a nossa proposta aqui. Eu vou quebrar paradigmas como? Com atitudes positivas, né, com energia, com vigor, com perseverança, com entusiasmo. O entusiasmo é uma palavra também que tem vários significados, né? Mas um deles que eu gosto bastante é que uma pessoa entusiasmada, ela está plena de Deus, né? É diferente daquela pessoa que só pensa positivo, não, vai tudo dar certo, dá certo, dá certo. Tem algumas linhas de pensamento que diz que gente que pensa que vai dar tudo certo é o alegrinho mal informado, né? Agora, entusiasmado é diferente. Ele diz assim, eu sei que tem problema, tenho autocontrole para controlar minhas emoções negativas, minhas crenças limitadoras, para caminhar em direção ao meu objetivo, porque eu tenho ambição. A ambição, ela é associada ao quê? Ao cumprimento das minhas metas, dos meus objetivos. Aí nós passamos pela resiliência. A resiliência é algo importante que é uma superação rápida, né? Então, você passa por alguma situação, por alguma dificuldade, ou algum imprevisto acontece, e você não pode demorar para se recuperar disso, né? É como aqui o exemplo que eu coloco de uma árvore, né? Que ela sofre aqui uma intempérie qualquer, e ela fica toda dobrada, mas ela já volta para a sua condição normal. As folhas, né? Os ramos dobram, mas ela já volta imediatamente à condição normal. Então, nós não temos todo o tempo para se recuperar, né? É como, por hipótese aqui, você tinha um negócio que já estava prestes a sair para finalizar, e de repente há uma desistência, e você já fazia planos, já estava todo feliz da vida, tal, e aí acontece uma desistência. E você não vai fazer com que essa desistência te bloqueie a sua evolução para outros negócios, para outras situações, né? Então a recuperação tem que ser imediata. Olha, bola para frente. Lembra lá do Janus? Vamos esquecer, vamos fazer as pazes com o passado e olhar para frente, né? Aí nós temos aqui essa quebra de paradigma. Essa quebra de paradigma, ela é essencial. Por quê? Porque eu tenho que quebrar crenças limitadoras, né? E nós, em razão de acontecimentos passados, em razão de alguns amargos que eu tive, por N razões, mas eu tenho que superar isso, né? Eu tenho que quebrar paradigmas no sentido de enxergar outras coisas, de mudar comportamento. Então, nós temos aqui o exemplo aqui de um elefante, que o elefante, quando ele é bem pequenininho, quando ele é bebezinho ainda, o tratador já põe uma corrente na patinha dele que o impede de se locomover, porque ele é pequeno ainda, ele não tem locomoção, então ele fica preso lá. Só que ele cresce, o elefante tem uma força descomunal, né? E essa força já possibilitaria que ele quebrasse a corrente facilmente. Mas como ele está condicionado, ele acaba resistindo e não tentando quebrar a corrente, né? Então, essa é uma condição, isso ele está condicionado e não quebra, só que nós, como raciocinantes, nós temos condições de enxergar isso. Que amarras eu tenho que quebrar para partir para as crenças possibilitadoras. Então, quebrar amarras, aquilo que me bloqueia, aqueles boicotadores que atrapalham a minha evolução. Aí voltamos lá ao estudo do Dr. Leonard. Vamos ver o que ele sugere aqui para a gente sair daquela situação de dificuldade de aprendizado. Ele diz aqui, olha, disciplina de praticar e aperfeiçoar no presente. Não reinventar a roda porque alguém já tem o conhecimento. Então, disciplina de praticar. O Oscar Schmidt, que é o maior jogador de basquete do Brasil, um dos maiores do mundo, e o apelido dele é Mão Santa, só que ele falou que não. Ele tem uma mão boa porque ele praticava muito, 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 muito. O Rogério Ceni é o maior batedor de faltas aí do Brasil, né, goleiro, que fez mais gols, né, de falta,
e um dos maiores do mundo também. E ele falou que também o segredo dele era treinar, 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 treinar. Ele saía quando já apagavam as luzes do estádio e ele ia embora. O Michael Schumacher também. Ele era o último a sair, treinava, treinava, treinava. Então, o segredo é o quê? É praticar, né? E buscar conhecimento de quem já tem. Eu não vou reinventar a roda. Se alguém já chegou onde eu quero chegar, por que não me consultá-lo e buscar conhecimento com ele? Aí nós temos que, para isso, renunciar a crenças antigas. Então, eu tenho algum modelo que não funcionava, eu tenho que partir para um outro modelo, me reciclar, etc., me atualizar. Então, eu não posso deixar, eu tenho que renunciar a hábitos antigos para praticar hábitos novos. E eu tenho que ser muito convicto, muito firme na minha intenção, no meu propósito. Eu tenho claramente aonde eu quero chegar. Se eu tenho claramente onde eu quero chegar, então eu vou aprender, buscar informação, buscar conhecimento de quem já tem, para que me ajude a atingir o meu objetivo. E não esquecer de superar limites, porque você sempre pode mais. Eu vou dar um exemplo agora de uma experiência pessoal. Eu corria 3 vezes por semana, 5 quilômetros cada vez, né? Três dias e 5 quilômetros. Só que eu falei, não, eu quero melhorar essa minha performance aqui, eu quero começar a correr 10, né? Aí eu peguei e fui procurar um personal trainer, né? Então eu procurei uma professora Raquel Gasparino, que é uma excelente profissional, e que ela me ajudou a trabalhar nesse processo. Então ela falou, olha, você está pisando torto, você pisa torto, você não tem uma pisada correta, você está dobrando o joelho, vai te dar uma lesão no joelho, você corre olhando para baixo, você tem que olhar mais para cima, né? Corre olhando para cima, e a tua respiração também está errada. Então ela começou a me ensinar, aí eu comecei a aprender como fazer para melhorar o meu desempenho. Aí eu estabeleci uma meta quinzenal, olha, eu vou aumentar a cada quinzena 1 quilômetro. Então, na primeira quinzena, 1 quilômetro, na segunda eu vou para 7 quilômetros, na terceira, 8, quarta, 9, quinta, 10. Aí foi assim que eu fiz. Aí eu renunciei a hábitos antigos. Então, eu olhava para baixo, não olhava mais para baixo, eu prestava atenção na respiração, na pisada e tal. E aí eu consegui chegar nos 10 quilômetros 45 dias depois, né? Eu vi que dava, eu falei, não, mas eu tenho que superar esse limite. Eu tinha um desejo, um sonho, eu queria correr na São Silvestre. E assim foi feito, eu comecei a me preparar da mesma forma, aí mais 15 dias, 11, e 12, e 13, e 14, e 15, eu não sei se vocês estão vendo, mas está aqui a minha medalha da São Silvestre, ó. Eu fui lá e cheguei lá, consegui atingir o meu objetivo. Então, quando nós temos uma meta, um objetivo, nós temos condições de aprender para atingi-lo, né? Segundo a metodologia do nosso George Leonard. Agora, para que a gente faça tudo o que a gente precisa fazer, nós temos que aprender a administrar o nosso tempo, que ele é precioso e ele é finito. Nós não temos 40 horas ao dia, nós temos menos. A gente sabe que o nosso dia, nós temos, se dormimos 8 horas, temos 16 horas para trabalhar. Então, nós temos aqui, para poder administrar bem o nosso tempo, nós temos que trabalhar com o conceito de tarefas importantes e urgentes. O que é tarefa importante para nós? Quais são os nossos objetivos? O que é importante para a nossa vida? Nós temos atividade, nós temos metas pessoais, metas profissionais, né? E dentre elas nós temos que atender a sociedade, nós temos família, nós temos N variáveis que nós temos que atender. E temos metas para todos? Se tivermos, ótimo. Isso para nós é importante. Então nós temos que colocar isso, o que a gente tem que fazer profissionalmente. Então eu tenho atividades operacionais e estratégicas, né? Eu tenho que aprender coisa nova sempre, eu tenho que administrar clientes, eu tenho que prospectar clientes, então eu tenho que planificar tudo isso, porque meu tempo é finito. Agora, vamos imaginar que eu não faça isso e eu trabalhe mais em cima de coisas urgentes. É aquele negócio, tem alguns que trabalham na linha do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então, ele vai trabalhando em coisas, deixa que as coisas vão acontecendo, ele vai administrando, né? Então, ele vira passageiro, ele não é piloto, ele não decide sobre a sua vida, né? Aí nós temos aqui o conceito de reativo e proativo.
Uma pessoa reativa é aquela que vai indo conforme vai da valsa, né? E a pessoa proativa não, é aquela pessoa que tem metas, ela planeja e consegue aprender, como é o nosso tema hoje, para progredir e para atingir todas as suas metas. É fácil? Não é fácil, é muito difícil, requer muita disciplina e prática, né? Como diz o nosso professor Leonardo. Então, nós temos que enxergar também essa nossa postura do reativo e do proativo. Até onde eu estou sendo reativo e até onde eu tenho que mudar, quebrar crenças aí, limitadoras que eu tenha para virar um proativo, para ir atrás, para andar na frente, para planejar, né? E tudo isso vai fazer muita diferença na minha vida pessoal e profissional, né? Ter uma agenda de compromissos muito bem organizada. Se eu quero fazer uma atividade social, eu quero aprender um idioma, eu quero aprender um instrumento, então eu tenho que planilhar tudo isso para otimizar o meu tempo, otimizar o meu dia, né? Então, isso é essencial para um bom planejamento. Aqui no meu site, Kairala Treinamento, eu tenho aqui alguns artigos que eu escrevi que estão associados a esse tema. Aqui tem quer atingir suas metas? Perdão, aplique o eficaz ciclo PDCA em qualquer tempo e principalmente agora. Tem um outro artigo que diz, é o consultor de vendas um médico? Aí para a gente fazer um bom diagnóstico dos nossos clientes, né? Como faz um médico quando nós nos apresentamos a ele. E tem um outro artigo aqui chamado O que é ser competitivo, que também fala da nossa dinâmica de competitividade nos dias de hoje. Esses artigos estão no nosso site. Tem uma citação do Mário Quintana também que eu acho fantástica, que é: o segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Isso tem N significados, né? Mas se você for uma pessoa bem organizada, bem planejada, se você mantiver um relacionamento com seus clientes frequente, eles vão sempre lembrar de você. Você certamente vai precisar continuar prospectando, mas tem muitos clientes que vão lembrar de você, porque você deixou sua marca, você faz o seu relacionamento, você mantém o vínculo com eles, né? Você os atendeu bem quando eles precisaram de você. Então, lembre disso, né? Zele por todos os seus contatos, o seu relacionamento, que isso faz toda a diferença. Tem uma citação do Henry Ford, que eu acho muito bacana também, que ele diz: se você disser que vai dar certo, você está certo. Se você disser que vai dar errado, você também está certo. Então é a qualidade do teu pensamento. Entra nas coisas pensando que vão dar certo, vai com um espírito vitorioso, isso faz toda a diferença. Nós, então, encerramos, meus amigos, o módulo 1, que é Planejamento e Administração do Tempo. O que diz no artigo do Cresce, que eram os erros mais comuns cometidos, que eu estou chamando aqui de oportunidades de melhorias. O tempo de resposta demorado, então isso é uma falta de organização, né? De planejamento. Falta de organização, foi o que nós comentamos, pergunta a mesma coisa mais uma vez. Então, eu perguntei uma vez e registrei a resposta. A gente guardar as coisas de memória é muito perigoso, porque a memória é volátil, né? Eu estou conversando aqui com vocês, daqui a pouquinho a gente termina, a gente vai fazer uma outra coisa, já muda nosso foco, nosso pensamento, então nós temos que registrar, né? Não cumpre o acordo, tem que cumprir o que promete. Não cumpre o acordo, às vezes por falta também de organização, né? Você combinou alguma coisa, esqueceu, não anotou, então estou também colocando isso no módulo de planejamento e organização. Não estar sempre disponível, talvez associado à organização, planejamento do seu tempo. Não prospecta, então eu tenho que planejar a prospecção também, né? Não é, eu tenho que planejar tudo, a prospecção, a manutenção de clientes atuais, o meu desenvolvimento, né, o meu aprendizado, que é o nosso tema aqui, aprender sobre atividades operacionais, estratégicas, né? Não pede indicação, também é uma falta de planejamento, né? De preparação, né? Quando você vai ter um contato, tem que lembrar disso, né? Um cliente satisfeito, é muito fácil ele nos indicar. Não faz parcerias. Poxa, parcerias, a gente tem N pessoas aí para estabelecer parcerias, né? E elas são muito saudáveis, elas são boas para todos, né? E desiste no meio, que é aquilo que nós falamos quando a pessoa tem aquele perfil do falta de comprometimento, ela para no meio do caminho. Isso é muito ruim também, né? Se nós temos um objetivo, um propósito, vamos persegui-lo com vigor, né? Com afinco.
Meus amigos, vamos para o módulo 2 já, que é o conhecimento, capacitação e habilidades. Nós temos pessoas que já percorreram e que já chegaram onde nós desejamos chegar. Então, vamos procurá-las, né? Vamos procurar mentores. Nós não vamos reinventar a roda. Isso é um ponto-chave, né? Não vamos perder tempo com isso. E várias pessoas que estão à nossa volta podem cooperar conosco para atingirmos o nosso propósito, né? O seu colega do lado, todas outras pessoas que têm conhecimento, que já chegaram lá, né? Eu sempre, quando nós trabalhamos assim com times, a gente sempre enxerga quem é a pessoa que está em primeiro, quem é a pessoa que está em último, né? E não significa que o que esteja em último saiba menos do que esteja em primeiro lugar, ou que esteja indo melhor, mas é a falta de capacitação, é a troca de experiências aqui, falta às vezes para ajustar o desempenho, a performance, né? Eu vou mostrar para vocês a diferença aqui de grupo e de time. O grupo cada pessoa tem sua própria visão, não havendo integração de interesses. Então, são pessoas isoladas, né? E o time é um conjunto de pessoas que se utiliza das diversas características individuais de seus membros, como talento, experiência, visão. Eu posso ser concorrente, mas nós podemos, os dois ficarmos bons, né? Eu posso ser concorrente, mas nós podemos trocar experiências, visão, né? Às vezes o meu colega, se eu vejo que o meu colega está fazendo alguma coisa que não está legal, puxa vida, faz um bem para mim eu chegar e ajudá-lo nessa, para que ele seja uma pessoa melhor, um profissional melhor. Então, essa cooperação, ela é essencial no mundo de hoje, né? Que ele é tão competitivo, mas quanto mais eu ajudo uma pessoa, mais eu fico melhor também. É uma lei própria da natureza. O ambiente é uma coisa que muda tudo, né? Agora, nós podemos ser agentes de mudança para melhorar o nosso ambiente. Então, é como aqui o exemplo da flor de lótus, né? Que ela dá em pântanos, inclusive. Então, ela modifica o ambiente. O ambiente feio, né? Não tem nenhuma vida, e ela vai e traz vida para o ambiente. E assim somos nós, né? Nós podemos ser agentes de mudanças e mudar o nosso ambiente para um ambiente de cooperação, um ambiente melhor. Tem mais um artigo aqui que é associado a esse tema, que é Nossos Pensamentos e seu impacto no ambiente e nos resultados. Está disponível também no nosso site. É um exemplo aqui dos gansos selvagens, que eles voam em formação em V. Eles são independentes entre eles, eles podem voar sozinhos. Só que eles voando juntos, eles têm um ganho na produtividade, que no batimento de asas do ganso que vai na frente, o ganso de trás ele tem uma otimização no impacto do vento, então ele tem uma produtividade maior. Então, para que isso haja uma troca, então, às vezes, o ganso que está na frente recebendo toda a pressão do ar, ele troca com o outro, né? Então, todos têm capacidade para liderar, né? É bastante interessante também. Quando um ganso, por alguma razão, sai da formação, ele percebe como ele fica para trás, porque ele perde todo a sinergia do time, da equipe de gansos aqui, né? E quando um sai por alguma razão e que não volta rapidamente, outros vão atrás dele para tentar recuperá-lo, né? Olha que lição de cooperação, né? É como aqui uma orquestra. Isso aqui são os instrumentos que nós temos numa orquestra. Cada instrumentista aqui tem capacidade de tocar sozinho, mas quando ele toca com orquestra, sai um som extraordinário. Então nós podemos ter essa visão, né? Que nós juntos somos mais fortes. Embora às vezes sejamos concorrentes, mas é uma concorrência que todos podem ser bons, né? Não precisa um ser bom, outro ruim, não. Todos podem ter o mesmo nível e serem concorrentes até de igual para igual. Quando nós falamos em conhecimento, nós lembramos daquele general chinês que disse: conheces a ti mesmo e conhece a teu inimigo, não deverás temer por 100 batalhas, porque vencerá todas elas. Se conheces a ti mesmo, mas não conhece a teus inimigos, deverá temer por algumas batalhas, porque vencerá as umas e perderá as outras. E, finalmente, se não conhece a ti mesmo, não conhece a teu inimigo, deverá temer por todas as batalhas, porque perderás todas elas.
Ou seja, o conhecimento e o autoconhecimento, o meu autoconhecimento, o conhecimento do outro, faz toda a diferença. A tua possibilidade de sucesso aumenta demais quando você pratica esse conhecimento. Agora, se você se conhece, mas não conhece o outro, você está no meio a meio aí, né? Agora, se você não se conhece, não conhece o outro, perdão, as suas chances de vitória são mínimas. Então, o conhecimento e a prática, né? O conhecimento e a habilidade que você vai adquirir com a prática, como é o tema do nosso assunto hoje, é aprender e praticar, né, incessantemente. Eu li que o Pelé, ele era uma pessoa muito focada, então diz que no vestiário, poucos minutos antes de iniciar o jogo, ele ficava deitado, olhando para o teto no vestiário, pensando quem iria marcá-lo no jogo, como jogava o marcador, e ele ficava pensando como iria furar o bloqueio. E os outros colegas, ele lá conversando e batendo papo e brincando e tal. E o Pelé não, o Pelé lá focado. Ele chegou onde chegou, né? Então, a vitória irá sorrir para todos. Então, nós temos que buscar o conhecimento nosso do outro, né? Criar habilidades para isso, que a vitória certamente nos sorrirá. Então, nós falamos em foco no cliente. Para isso, nós precisamos planejar muito, investir tempo em cada cliente, né? É investir tempo mesmo, porque esse planejamento, esse investimento de tempo, esse planejamento, e é importante a gente fazer o que a gente pretende conversar com o cliente, qual é a nossa proposta e projeto para ele, e registrar aqui, né? Então, registrar aonde? Você pode registrar na tua agenda pessoal, no celular, no seu notebook. Hoje tem sistemas, né? Tem o CRM, que é o sistema, é o Customer Relationship Management, que é um gerenciamento de informações de cliente. Então mas registre em algum lugar. Lembra que nós vimos lá os erros mais comuns que apareceu, que a pessoa pergunta a mesma coisa mais de uma vez, né? Ou às vezes não sabe o que está falando. Por quê? Porque faltou essa fase do planejamento. Eu tenho que focar no cliente, porque eu estou realizando um sonho com ele, né? Ele está realizando um sonho para adquirir um imóvel, um bem, ou seja, outra coisa, ou morar num imóvel novo, não importa. Isso vale para todas as atividades, inclusive. Então, nós temos que planejar sempre, investir tempo em nosso cliente. Ele merece isso, né? Aí nós temos que ter esse equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional aqui, eu vou colocar na seguinte situação, é equilibrar a nossa razão, que é o nosso negócio em si, e a parte emocional, que entrar dentro do sonho do cliente e com ele viajar no sonho dele, né? E para isso, eu tenho aqui um ponto que eu gostaria de destacar também, que é características e benefícios, né? Se eu conheço melhor aquilo que eu estou vendendo, subentende-se que sempre quem vende conhece melhor o produto do que quem compra, né? Quem vai comprar, potencial cliente e um prospect. Então, eu tenho que analisar, investir tempo em identificar benefícios, quer dizer, característica e benefício. Qual é o benefício daquela característica? Eu vou dar um exemplo para não me alongar nisso, mas vamos imaginar que você vai apresentar uma casa, você diga, olha, a casa tem 3 vagas para garagem. Até aí você está apresentando uma característica. Agora, se eu apresentar um benefício, mas elas são independentes, não é aquela vaga de um carro atrás do outro. Isso é um benefício que pode interessar muito ao cliente. Então, como esse, eu tenho que destacar vários, para, na hora da minha conversa com o cliente, da apresentação, eu mostre, antes dele ver, eu já começo a destacar benefícios. Claro, que vá de acordo com os objetivos dele de compra. No meu site tem um artigo também chamado Negociação, Desafio Nosso de Cada Dia em um Mercado em Constante Movimento. É bacana também, se vocês puderem ver. Aqui nós estamos quase fechando esse bloco. Eu tenho aqui uma fábula aqui, tem o cacique dando instrução para a Índia, pequena Índia. Ele está ensinando para ela o que ele sabe, aquilo que nós falamos lá atrás, né? Se tem alguém que já percorreu um caminho, por que não nos falar algo sobre esse caminho, para eu não ficar dando cabeçada, né? Então, diz aqui, o cacique está ensinando, existe uma luta horrenda entre 2 lobos. Um lobo é o mau e o outro lobo é o bom. Aí a Indinha regalou os olhos, né? E como é que funciona isso? Aí ele diz, um deles é o mau.
Ele é a raiva, a inveja, a tristeza, a mágoa, a arrogância, a pena de si mesmo, a culpa, o ressentimento, a inferioridade, a mentira, o orgulho desmedido, a superioridade e o ego. Esse é o mal. Mas tem o lobo bom. Como é esse lobo bom? Ele é a alegria, a paz, o amor, a esperança, a serenidade, a humildade, a bondade, a benevolência, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão e a fé. Aí a Indinha falou, nossa, que maravilha, tem os dois, então, e quem vence essa briga? Né? E quem vai vencer essa luta? Aí diz o cacique, nós temos um lobo bom e um lobo mau dentro de cada um de nós. Quem vai vencer é aquele lobo que nós alimentarmos. Então fica aí a questão, que lobo nós estamos alimentando? O lobo mau ou bom? A que lobo nós estamos dando ouvidos, né? Então, fica aí uma reflexão. Para ajudar também nessa reflexão, eu vou dizer aqui sobre 10 estados de vida, que faz parte da filosofia budista. Ele tem muito ensinamento e nos ajuda muito na nossa dinâmica diária. O primeiro estado é o estado de inferno. Esse estado, eu vou dar um exemplo, a pessoa não sai sozinha, ela precisa de ajuda. Eu vou dar um exemplo. Essa semana, teve um acidente de carro, que um senhor vinha numa rua, aí ele foi cruzar e bateu numa menina que vinha de moto. A menina arrastou pelo asfalto e caiu de cabeça dentro de um bueiro, não sei se vocês viram. E era impossível ela sair de lá sozinha. Aí as pessoas vieram e ajudaram os transeuntes e tiraram ela de lá. Então, esse estado de inferno, sozinho a pessoa não sai. Perdão, ela precisa de ajuda. O segundo estado é o estado de fome. É aquela pessoa que tem um desejo insaciável. Ela sempre quer mais, quer mais, quer mais. O terceiro é o estado de animalidade. É a própria... É aquele estado que eu piso no mais forte e agrado o... Aliás, eu piso no mais fraco e agrado o mais forte, né? É como existe hoje entre os animais também, né? Existe o estado de ira. Esse estado aqui é aquela pessoa que quer levar sempre vantagem em tudo, né? Ela está no trânsito, ela quer cortar a sua frente, só que na hora que você quer passar, ela não deixa você passar. É aquela pessoa que quer cortar uma fila, ela não tem paciência de esperar as pessoas, então aquela pessoa, estado de ira, pessoa difícil. E tem estado de tranquilidade. Tranquilidade é aquela pessoa que está numa boa e fala, bom, eu estou numa boa, não quero que se dane o resto, né? Aqui nós temos 4 estados inferiores e aqui é um intermediário de tranquilidade. Aí nós temos o estado da alegria. A alegria é uma alegria temporária. Diz o seguinte, você comprou um carro novo, aí você está todo feliz, aí vai alguém lá e risca o seu carro, aí você fica triste. Então é uma alegria temporária. Aqui são os 4 estados superiores. É o estado de erudição aqui, né? É o 6º estado, que é o estado superior. É o tema nosso hoje, de aprender. Então, eu começo a aprender, eu começo a me aperfeiçoar. O 8º aqui é do absorção, é a prática, é o nosso tema também. Então, aqui eu aprendi, aqui eu estou praticando aquilo que eu aprendi. Aqui, esse daqui é o estado do altruísmo, é o 9º estado. Eu já estou pensando mais no próximo. Então, quando eu vou para um contato com o meu cliente, eu estou pensando muito nele, em fazê-lo feliz, eu quero que ele se saia bem nesse negócio que ele vai fazer, né? Então, é o altruísmo. E aqui é o estado de iluminação plena, é o estado de Buda, onde a sabedoria prevalece. Agora, vamos fazer uma reflexão aqui. Você, em um dia, pode passar pelos 10 estados de vida, né? Você pode acordar no estado de ira ou de animalidade, você fica nervoso com todo mundo, ou com desejo, e você precisa fazer o quê? Você precisa ter um estado de consciência, parar, pensar, falar, peraí, eu preciso melhorar, tem que sair desse estado para entrar no estado superior. Você imagina você visitando um cliente no estado de ira ou no estado de animalidade, a coisa não vai virar. Isso não só com o cliente, na sua família, na sociedade como um todo, né? Então é importante que nós tenhamos essa consciência, né? De que nós temos que evoluir. Então, raciocinar nesses termos aqui, né?
que eu acho que é bastante importante. O Einstein tem uma citação fantástica que é: não há maior sinal de loucura do que fazer uma coisa repetidamente, esperar a cada vez um resultado diferente. Claro, se eu venho fazendo um resultado, se eu venho tendo uma atitude e não dá certo, eu vou continuar com ela, vai continuar não dando certo, né? Então, por isso que eu tenho que buscar aprender, como nós estamos propondo aqui, para progredir. Nós temos aqui, nós somos uma pessoa singular. E nós temos, cada um de nós tem que aproveitar a nossa singularidade. Não queira ser igual a ninguém, não queira se parecer com ninguém. Você é uma pessoa única. Então, valorize isso. Não se compare com ninguém. Então, é importante que você trabalhe a sua marca pessoal, né? O Martin Luther King, ele tinha uma citação que eu gostava muito, né? Ele dizia sempre: deixe sempre a sua marca, onde você for. Se você não importa o que você faça, se você for um varredor de rua, deixe sua marca, que por aqui passou o melhor varredor de rua de todos os tempos. Isso faz muita diferença. Então, deixe a sua marca, mas não se compare com ninguém. Seja você mesmo, trabalhe a sua singularidade. Nós precisamos dela. Aqui tem eu vou contar rapidamente aqui. O Dürer era um pintor, ele era alemão, nascido em Nuremberg, viveu de 1471 a 1528, e o estilo de pintura dele era flamenca. Ele pintou esse quadro chamado de Mãos Postas. Esse quadro tem uma história, ele contou essa história. Eles eram de uma família muito pobre, ele e o irmão dele, o Albert, né, eles eram em 10 irmãos, e só que 2 tinham vocação para pintura. Então ele combinou com o irmão dele, falou: vamos combinar uma coisa, nós precisamos sair daqui para aprender, para progredir, estudar fora. Então, só que quem ficar vai ter que trabalhar dobrado, né, para sustentar o outro que foi. Quando o outro aprender e começar a se dar bem, ele volta e sustenta esse que ficou, para esse que ficou aí, e aprender bem a sua arte da pintura. E assim, eles fizeram um sorteio lá e o Dürer ganhou para ele primeiro aprender. E ele foi. Ele foi, se dedicou bastante, aprendeu, praticou, como é a proposta aqui, e aprendeu com quem já sabia, né, que é o mentor, e ele começou a se destacar, começou a ficar famoso. Ele falou: bom, agora é a hora de retribuir para o meu irmão tudo que ele fez por mim. Aí ele voltou para a cidade dele, falou: meu irmão, agora é a tua hora. Aí meu irmão falou: agora não dá mais, porque eu já estou com as mãos trêmulas de tanto trabalhar na lavoura, então eu me realizei por você. Aí o Dürer deixou essa mensagem: quando tu te sentes demasiado orgulhoso do que fazes e muito seguro de ti mesmo, recordes que na vida ninguém nunca triunfa sozinho. Vamos fechar esse bloco aqui e ver agora quais as oportunidades, melhorias que consta do artigo. Falta de preparo. Então, faz parte também daquele primeiro, e de você mergulhar no sonho do cliente, né, para se preparar, informando benefícios, características, etc. Não sabe o que está falando. Faltou aí, né, você investir mais tempo no preparo para aquele cliente. Não valoriza a compra. Poxa vida, você quer uma compra mais espetacular do que um sonho? Comprar um sonho? Não existe, né? Então, nós temos que realmente mostrar para a pessoa que eu estou junto com ela nessa realização desse sonho. Ele jamais vai esquecer de você. E não passa segurança, que é também associado à falta de preparo. Reduz o desejo do cliente ao mero produto. Você não está vendendo produto, é sonho, né? Novamente aqui é reforçado. Vende características e não benefícios. O cliente quer saber de benefícios. Então, se prepara para isso também. E trabalha na base do achismo. Faltou preparo. Vamos para o último bloco, que é comunicação, assertividade e motivação. A comunicação, de fato, é um intercâmbio de informações, ideias, conhecimentos e sentimentos. Intercâmbio, troca, né? Não é um só falando, nem outro só ouvindo, nem é a troca, né, de ideias, conhecimentos e sentimento, né? Como nós falamos, compartilhar sentimentos. Isso essa troca, ela faz toda a diferença quando você está para estabelecer um vínculo de confiança, né? E que deve ser real, claro. Então, nós temos lá o que nós passamos na comunicação: a voz, a nossa entonação, né, que mostra a nossa energia, a nossa vontade, a nossa
a nossa vontade de estar aqui, né? A nossa fala associando ao conteúdo e a comunicação não verbal, nosso gesto, a nossa postura. Isso tudo é percebido pelo cliente. Nós temos que zelar muito por isso, porque isso faz parte do nosso marketing pessoal, a nossa marca. Quando alguém lembrar da gente, como vai lembrar da gente, né? Então, como é importante saber isso? O que vai remeter para onde a lembrança da sua pessoa, né? Então, zele por isso sempre, né? Por isso, foque, esteja aqui. A pessoa mais importante que existe é aquela que está à sua frente. Então, zele pela sua imagem, pela sua marca. Aqui eu li sobre o Rui Barbosa, ele tinha uma linguagem muito rebuscada, era uma pessoa extremamente capaz, né? E eu li que ele tinha patos de estimação no fundo da casa dele. E ele tinha uma série de patos lá. Onde ele chegou em casa e viu o barulho vindo do quintal, ele chegou lá no quintal e viu o cidadão com um pato em cada mão, né? Aí ele olhou para ele e falou: Bucéfalo, não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmíferos, sim pelo ato vil e sorrateiro de galgares as profanas de minha residência. Se fazes isso por necessidade ou trânsito, mas se é para zombares da minha alta prosopopéia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica no alto da tua sinagoga, que reduzir-te-á à 50ª potência, que o vulgo denomina nada. Aí o cara falou: mano, eu levo ou deixo os patos? Né? Então, você vê que a linguagem ela tem que ser o quê? Adequada ao meu público-alvo. Se eu tenho um interlocutor que ele tem uma linguagem mais rebuscada, eu devo adotar essa linguagem com ele. Se ele tem uma linguagem mais coloquial, mais simples, eu devo também adequar. Isso deve fazer parte do meu planejamento também, né? Então, uma linguagem para que eu seja entendido, compreendido, não é? Muito bem. Escutar ativamente. Saber escutar é uma sabedoria muito grande. A gente vê hoje muitas pessoas, diálogo de surdo, todo mundo fala e ninguém ouve. Como é importante escutar, principalmente no nosso negócio, que você tendo sabedoria de escutar, você vai direcionar corretamente aquilo que o cliente deseja. Então, aprenda a escutar mais, né? Isso é muito importante para todos nós. As nossas habilidades de comunicação estão associadas à empatia, ao poder de persuasão, que esse poder ele é construído com base em conhecimento. Não é um poder de persuasão com falsidade, com mentira, não, é com base em conhecimento. Imaginação presente de espírito, a gente ter respostas adequadas, né? Clareza na comunicação, objetividade. Se eu tenho um cliente que ele é mais detalhista, eu vou preparar uma apresentação com mais detalhes. Se o cliente é menos detalhista, mais objetivo, eu vou fazer para que ele se sinta confortável no nosso diálogo. Então, tudo isso eu tenho que considerar. Aqui nós sabemos que essa questão aqui, um está vendo 4, outro está vendo 3. Os dois começam a discutir, é 4, é 3, é 4. Só que aqui é 4 e realmente aqui é 3. Então, vamos olhar, entender o que o outro quer dizer, né? Tem pessoas que elas gostam de falar, mas não gostam muito de ouvir. Então, é importante criar essa sintonia, né? Esse rapport, sintonia. No meu site temos mais 2 artigos também, que é associado a isso que eu estou dizendo, que é: para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. Isso eu escrevi para uma revista que é associada à nossa percepção, né? Nós temos que perceber o que está além. E a caminho da retomada com reciclagem e desafios. É um outro artigo. Agora, alguns pontos aqui. O que nos desmotiva? A percepção distorcida do mundo e de si mesmo, né? Então, e eu tenho que afinar isso. E como é que eu vou melhorar isso? Por meio do autoconhecimento, né? Não tem dúvida nenhuma. Falta de perspectiva para o futuro, falta de metas. Mas nós temos metas, como nós vimos lá na frente, aprender e progredir. Se eu quero progredir, eu tenho que estabelecer metas, né? Para que esse progresso aconteça. E aqui algumas habilidades mais. Ou melhor, a gente desenvolver mais habilidades, entender as dificuldades, né, para ter o entusiasmo para superá-las, buscar soluções, potencial criativo, conhecimento e disciplina, né, e praticar, né. O que é negativo para nós? É a baixa motivação e autoestima, apatia, insegurança, insatisfação com o trabalho, não se sentir capaz de fazer melhorias. Lembra de uma coisa, olha que interessante aqui, ó. Não há em nada em uma lagarta que diga que ela se tornará uma borboleta. Então, às vezes a pessoa tem um potencial enorme, magnífico, mas ela não acredita nela, ela não acredita que ela pode chegar a ser uma borboleta, ela acha que ela vai morrer uma lagarta. Então, pense nisso também, tá? É fantástico.
Aqui é uma outra reflexão para nós. Eu estou correndo um pouquinho para não estourar muito tempo. Aqui é uma outra reflexão para nós. Você tem cerca de 60 mil pensamentos por dia, né? Então, você vê, você está pensando uma coisa aqui agora, daqui a pouco já pensa outra, muda outra, muda. Por isso que nós temos que ter foco no que fazemos, né? Concentração, para que a gente faça cada coisa de uma vez e bem feita, né? E aqui tem do mestre Gandhi, aqui uma citação que é muito interessante. Nossas crenças, e aqui nos pensamentos, crenças positivas, né? Lembra do lobo, né? Vamos encher nossa cabeça com crenças positivas, né? Nossas crenças se transformam em pensamentos, pensamentos em palavras, palavras se tornam ações, e as ações repetidas se tornam hábitos. Esses hábitos formam nossos valores, e nossos valores determinam o nosso destino. Então, nossas crenças pulam para o nosso destino. Olha a importância do que estamos falando aqui, de crenças de aprender para progredir. No site ainda tem associado a isso silêncio ensurdecedor e a relevância do relacionamento interpessoal frente à magia do celular, né? O uso adequado do celular para não atrapalhar a nossa vida. O que nos move, então? Quais são os meus sonhos, né? Isso tem que ficar muito claro, porque são os meus propósitos. Não esperar por condições ideais, transformar a cada dia a vida motivada. Você não vai esperar ter tudo que você precisa para falar, agora eu sou feliz. Não, seja feliz agora, nesse momento, né? Com o que você está fazendo, com os desafios que você está tendo. Tudo isso vai te motivar cada vez mais, né? Então, se eu tenho um desafio e não estou conseguindo superar, então, peraí, vamos analisar, né, esse desafio, vamos ressignificar algumas coisas para eu buscar um novo caminho para aprender, praticar e progredir, chegar onde eu preciso chegar, atingir os meus objetivos. Aqui é um novo artigo, você cria seu próprio universo enquanto percorre. Aqui, eu até gostaria de fazer uma menção aqui, é a menção do mestre e discípulo. Todos nós somos mestre, todos nós somos discípulos. Eu tenho que colocar isso. Tem horas que eu tenho condições de passar a informação que eu sei para alguém, e tem momentos que eu preciso ser um discípulo, aprender. Então, essa relação é constante, permanente, é uma balança, né? Então, sempre enxergarmos isso, né? Toda hora eu preciso aprender alguma coisa, e toda hora eu tenho algo para ensinar e cooperar. O que foi dito aqui no artigo, então, que eu estou chamando de oportunidades de melhorias? Dificuldades de aprender, que nós vimos aí a metodologia, não saber ouvir, que eu comentei, né? Não analisa características do cliente, que tem perfil e personalidade diferentes, então é o conhecimento do próximo. Ele é mais objetivo, é mais direto, ele é mais detalhista, então eu tenho que conhecer isso para criar uma empatia e ser eficaz na minha transmissão. E não ter um mentor. Gente, o mentor, alguém já esteve onde nós queremos chegar, lembre disso. O chato, aqui, pressiona demais, não aguarda o cliente decidir, ele se torna inconveniente e nenhum cliente é bom o bastante. Aquilo que nunca nada está bom, né? Então, nós falamos, a gente tem que ter uma vida motivada sempre. Já estamos quase finalizando aqui, indo para a reta final. Tem um estudo aqui fantástico do Dr. David Hawkins, recém-falecido, que ele conseguiu medir as emoções. O estado de iluminação em hertz, o estado de iluminação são 700 hertz ou mais, né? Que aqui é chamado também estado de Buda, iluminação plena, sabedoria plena. E o estado que tem menos hertz é o estado da vergonha, que falta energia. São 20 hertz só de vibração, aqui mais de 700. Para esclarecer um pouquinho, eu vou fazer um comparativo aqui, em 3 aqui, tá? ABC, ABC aqui. Então, uma pessoa, vamos começar aqui, uma pessoa que ela está sempre com medo, muito ansiosa, ela está vibrando numa situação de 100 Hz. Agora, uma pessoa que tem aqui a razão, né, a compreensão da situação e o entusiasmo para superar, ela está em 400 Hz. Olha a diferença aqui, ó, de 400 para 100. E aqui vai subindo a energia da gente, né? Uma pessoa que tem tristeza, desânimo aqui, ó, está em 75. Uma pessoa que aceita, tem um propósito, tem uma meta para cumprir, eu vou buscar essa meta de qualquer jeito, ela está em 350 aqui. E aqui, uma outra pessoa apática, sem esperança, ela está com uma aceitação, uma vibração em 50 Hz, aqui, uma energia. E essa aqui com boa vontade, disciplina da prática, com 310. Então, olha como isso, olha como nós temos que fazer escolhas aqui, né? O que nós queremos? Escolher estar aqui ou escolher estar aqui?
Essa escolha é nossa. Eu vou dar um exemplo aqui. Tom era uma pessoa que você gostaria de conhecer. Ele estava sempre de bom humor e sempre tinha algo de positivo para dizer. Ele tinha um restaurante. Então, quando tinha uma pessoa que estava lá num dia mal, ele chegava e mostrava o lado bom da situação. E um dia ele estava em seu restaurante, à tarde, aí chegaram os ladrões, renderam toda a sua equipe. Ele foi, aí mandaram ele abrir o cofre, ele foi lá, começou a mexer no segredo do cofre. Aí um dos ladrões estava muito nervoso, acionou o gatilho sem querer e atingiu Tom. Os ladrões entraram em pânico e fugiram. Tom, imediatamente os colaboradores chamaram o resgate, veio o resgate, a polícia, ele foi socorrido, felizmente sobreviveu, ficou sem sequelas. Certo dia ele encontrou um amigo, o amigo perguntou, como você está? Me conta o que aconteceu. Ele falou, eu estava deitado, ensanguentado. Quando chegaram os paramédicos, um deles se aproximou de mim e perguntou, você é alérgico a alguma coisa? Aí eu tomei fôlego e gritei, sim, sou alérgico a balas. Eu escolho viver, me operem como um ser vivo e não morto. Tom sobreviveu, graças à sua escolha, graças à perícia dos médicos, à sua fé, mas, sobretudo, graças à sua atitude. Afinal de contas, atitude é tudo. E, para finalizar, eu vou contar uma coisa que me sensibilizou bastante. Eu estava num evento, eu dava consultoria para uma empresa, e nós fizemos uma semana de treinamento, a empresa foi lançar um novo produto, nós tínhamos lá 40 pessoas para dar um treinamento, uma equipe nova, que a gente iria dar treinamento de produto, de comportamento, técnicas, e começou segunda, terminou na sexta, 40 horas de treinamento. Eu estava, então no último dia, na sexta-feira, todos estavam reunidos, né? Aliás, quando terminou o treinamento, todos, aquela despedida, todo mundo, né? Cada um dando seu parecer, todos muito felizes, etc., e eu atendendo a todos, tal. Aí, quando terminou, todos foram embora, eu fiquei sozinho na sala, eu voltei para a mesa para fechar o meu notebook, para encerrar, e aí eu vi um bilhete em cima da minha mesa, tinha um bilhete aliás, um envelope, com um bilhete dentro e uma caneta, e nesse bilhete estava escrito, Kairala, quando eu cheguei aqui na segunda-feira, eu estava com muitos problemas, muito tumultuado, estava prestes a dar cabo da minha vida. Mas depois das reflexões que fizemos nessa semana, das apresentações, eu comecei a repensar e criei objetivos, criei metas, e eu quero que você saiba, por gratidão, eu vou deixar a caneta com que eu comecei a escrever daqui para frente, eu quero presenteá-lo. Com essa caneta, eu estou escrevendo o meu novo futuro. Então, isso me sensibilizou muito e mostrou a responsabilidade que nós temos conosco e com as outras pessoas. Então, por enquanto, muito obrigado. Eu vou voltar aqui para a Cristiane. Oi, Kairala. Oi. Obrigada pelas informações. Kairala, chegou alguns comentários aqui dos internautas em relação à sua palestra, tá? Eu vou ler eles para você. O primeiro deles foi da Rosemary Rodrigues. Ela mandou via YouTube para você. Ela está falando o seguinte: peguei quase do início, nem acredito, só reforça meu pensamento atual. Estou nessa pegada também, e de me superar a cada dia, confirmação de Deus. Gratidão, parabéns. Obrigado. Obrigado. Sônia Caracho mandou via YouTube o seguinte comentário: agradecemos por compartilhar seus conhecimentos conosco. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Cláudio, via YouTube. Show a explicação sobre os 10 estados da vida. Ney Pereira de São Paulo. Você escutou? Só quer que repita, Kairala? Ele cortou um pouquinho. Eu vou repetir. Ele falou assim: show a explicação sobre os 10 estados da vida. Que ótimo. Obrigado. Obrigado, Cláudio. O Cláudio é um mestre também.
O Ney Pereira, de São Leopoldo, via YouTube. Ele falou: parabéns pelo conteúdo relevante. A química do conhecimento está no prazer de ensinar e na vontade de aprender. F. Branches. Mandou um forte abraço. Obrigado. Outro para ele. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, Kairala. Claro, é uma pergunta pessoal. E eu queria saber o seguinte: se a oportunidade, juntando com conhecimento, é uma fórmula para o sucesso profissional? Isso mesmo. As pessoas dizem que a pessoa tem sorte, né? A sorte é a combinação do conhecimento com a oportunidade, né? Então, a pessoa já tem o conhecimento, surge a oportunidade e fala, esse cara tem sorte. Não é que ele tem sorte, ele está preparado para aquela oportunidade. Então, essa é a fórmula mágica do sucesso. Não existe nada pronto. Também depende do seu aprendizado, da sua busca de conhecimento e da sua força de vontade. Isso mesmo, isso mesmo. E das suas metas, né? Se você tem uma meta bem clara para a sua vida, a sorte vai te sorrir também, né? Eu acredito nisso. Chegou mais um comentário. Chegou mais um comentário aqui, Kairala. Luzia Faveta, de São José dos Pinhais, via YouTube. Ela falou: excelente apresentação, muito aprendizado. Obrigado. Gratidão. Obrigado. Valeu. Kairala, eu queria agradecer sua participação. A sua palestra online foi excelente. Obrigada. Espero que você participe novamente aqui do nosso ciclo de lives. Agradeço de coração. Eu também agradeço, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer imenso poder contribuir de alguma forma com os colegas que nos prestigiaram aí. Então, muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Eu queria também agradecer a participação de todos que assistiram, dos internautas. Muito obrigada, gente, e aguardo vocês numa próxima live. Obrigado. Abraço a todos. Obrigado.